Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Renan sempre foi um rapaz esforçado, estudioso, trabalhador e muito competente em tudo o que se colocava a fazer. Ele nunca teve preguiça de trabalhar ou estudar, mesmo em dias tristes ou com qualquer emoção ruim. Ele fazia o que fosse necessário para concluir o que se propunha a fazer. Desde pequeno, devido às dificuldades pelas quais sua família passou, ele ajudava no que fosse possível para facilitar a vida de seus pais. Fosse lavando uma louça, arrumando a casa, lavando as roupas, ajudando na cozinha, fazendo a comida e, principalmente, estudando e tirando as melhores notas na escola. Isso fazia com que seus pais tivessem orgulho dele, e não tivessem dores de cabeça com ele, pois Renan, mesmo sendo um garotinho, era muito sensato. Quando Renan cresceu um pouco mais, percebeu que as coisas em casa não estavam bem para sua família. O dinheiro sempre foi curto e apertado. Então, ele decidiu fazer algo extra, além do que já fazia ajudando em casa e estudando. Certo dia, ele viu uma mocinha vendendo trufas de chocolate na rua e ficou curioso. Mesmo com apenas alguns trocados, ele quis comprar algumas apenas para saber como ela fazia. O nome da jovem era Pamela. Ela era apenas alguns anos mais velha do que Renan, mas, ao ajudá-la comprando suas trufas, ela concordou em ensiná-lo todo o passo a passo de seu trabalho. Renan começou a ir todos os dias à casa de Pamela após os estudos para aprender a fazer os doces e sair com ela para vê-la vendendo nas ruas. De tanto frequentar a casa de Pamela, ele conheceu Jonathan, irmão dela, que tinha a mesma idade de Renan. Inicialmente, os dois garotos não se davam muito bem, mas, devido ao jeito de Renan e à sua boa personalidade, Jonathan começou a se aproximar dele. Com o passar das semanas, Renan aprendeu tudo o que era necessário para fazer as trufas e vendê-las nas ruas. Ele queria parar de atormentar Pamela para não atrapalhar seu trabalho, mas, ao passar um tempo sem aparecer na casa de Pamela, a amizade entre os dois garotos começou a se fortalecer ainda mais. Jonathan ajudava Renan a vender seus doces para ajudar o amigo. Uma amizade fraternal surgiu e cresceu forte entre os garotos. Quando Renan estava na casa de Pamela, Jonathan perguntava por que Renan e Pamela não namoravam, o que deixava os dois constrangidos. No entanto, Jonathan falava isso porque adoraria a ideia de ele e Renan serem parentes. Todos riam, e a venda de trufas não era fácil para Renan, mas ele a fazia sempre nas horas vagas para não atrapalhar seus estudos e afazeres de casa. Jonathan via o empenho de seu amigo e o ajudava no que era possível. Tanto os pais de Renan como os pais de Jonathan adoravam os garotos que se tratavam como verdadeiros irmãos. Anos se passaram, e a vida de Renan melhorou. Seus pais conseguiram bons empregos, e ele pôde parar de vender doces nas ruas para se dedicar unicamente a passar na faculdade. Renan e Jonathan eram amigos há cerca de 8 anos. Aquela era uma amizade para a vida toda aos olhos de todas as pessoas que os conheciam. Com o tempo, Renan e Pamela até tentaram um namoro, foram felizes juntos por um tempo, mas não se sentiam confortáveis namorando, pois se consideravam mais amigos irmãos do que qualquer outra coisa. Jonathan ficou triste com o término do namoro de Renan e Pamela, mas os dois riram dele, pois estavam felizes por saber que agora eram uma verdadeira família, onde os três se consideravam irmãos. Renan passou na faculdade de engenharia de software, a mesma de Jonathan,
e os dois amigos poderiam estudar juntos. Já estavam com 20 anos quando uma terrível fatalidade aconteceu na vida de Renan. Seu pai faleceu em um acidente. Ele e sua mãe ficaram inconformados. Jonathan e Pamela foram o porto seguro de Renan e Martha, sua mãe, por um tempo, até que ambos pudessem se reerguer novamente. Os anos se passaram, e finalmente, eles puderam se formar com as melhores notas em tudo. Todos admiravam a dupla pelo empenho. Embora fossem amigos, tinham uma rivalidade saudável que os motivava a nunca desistir de seus ideais. Após a formatura, conseguiram estágios bem remunerados em uma ótima empresa, e a vida parecia ter tido um final feliz para ambos os rapazes. Certo dia, começaram a fazer um projeto de um software que seria revolucionário para todos, mas outra fatalidade começou a rodear a vida dos dois rapazes. Pamela começou a ter alguns problemas de saúde, o que fez com que Jonathan tivesse de dedicar a maior parte do seu tempo à sua irmã. Isso fez ele ficar um pouco afastado do projeto de software que ele e Renan estavam desenvolvendo. Mesmo assim, Renan estava predisposto a fazer o que fosse preciso por ele, por seu amigo, pois entendia a situação que ele estava passando e queria terminar o projeto o mais rápido possível para que pudesse ajudar financeiramente Jonathan e Pamela. No entanto, parece que a vida não estava brincando com os dois amigos. A mãe de Renan, já velhinha e com a saúde delicada devido a uma vida de muito trabalho, adoeceu e foi internada. Renan estava entre a cruz e a espada, pois ele tinha de se dividir entre seu trabalho, seu projeto e sua mãe. Para não se preocupar mais com Jonathan, ele não contou sobre seus problemas ao seu melhor amigo. Esses problemas fizeram com que Renan ficasse sumido por um tempo da vida de Jonathan e de Pamela. Pamela estava fazendo um tratamento caro, e Renan sempre mandava uma quantia de dinheiro para ajudar seus amigos. No entanto, na mente de Jonathan, ele não estava abandonando, e isso fez ele chorar de tristeza várias vezes. Pamela sempre foi uma boa moça e dizia a Jonathan que Renan sempre teve uma vida difícil. Ela sugeria que ele verificasse o que estava acontecendo para que ele estivesse tão sumido assim. No entanto, Jonathan estava extremamente chateado com isso, pois, para ele, não havia explicações. Enquanto isso, Renan cuidava de sua velha mãe e concluía o projeto. Ele pensava que, assim, poderia ajudar a todos de uma única vez, mas suspeitava que Jonathan pensasse que ele os abandonou no momento mais difícil de suas vidas. Mesmo assim, Renan focou no que era necessário ser feito e concluiu o projeto. Ele o enviaria para o presidente da empresa pela manhã. Ao mesmo tempo, em sua casa, Jonathan estava cego de sentimentos ruins e pensou que Renan estava abandonando ele e sua irmã depois de tudo. Então, ele teve curiosidade de saber como estava o projeto de software que estavam desenvolvendo antes de tudo isso. Assim que ele fez login no sistema, ao qual somente os dois tinham acesso, viu que o projeto estava concluído. Ele pensou nos motivos de Renan não ter avisado a ele. Desse modo, Jonathan se sentiu abandonado e traído pela pessoa em quem mais confiou na vida. Pamela não acreditou e pensou estar acontecendo algum engano, mas Jonathan disse que o engano foi ele ter confiado assim em Renan. Jonathan chorou por várias horas pelo que ele achava estar acontecendo. Perto da meia-noite, ele pensou que se Renan poderia ser um homem sem escrúpulos com ele, ele também poderia ser com Renan. Jonathan voltou ao computador e fez login no sistema deles, fazendo algumas alterações. Enquanto isso, na casa de Renan, o dia estava amanhecendo, e Renan acordou empolgado para enviar o seu projeto para a empresa e fazer uma grande surpresa para Jonathan. Mas naquele exato momento, sua mãe Martha começou a passar mal, e Renan teve que socorrê-la às pressas e levá-la para um hospital.
Por dias, ele não quis saber de seu projeto, pois a saúde de sua mãe estava abalada. Ela se recuperou depois de 15 dias. Logo depois da alta, Renan levou Marta para casa e ficou mais alguns dias cuidando dela. Quando tudo parecia estar bem, ele voltou a trabalhar. Antes de ir para a empresa, decidiu enviar o seu projeto de software. No entanto, ao tentar logar no sistema dele de Jonathan, teve acesso negado. Achou aquilo estranho e tentou várias vezes ver o que estava acontecendo, mas nada dava certo. Ele pensou ter perdido acesso ao seu sistema devido a alguém ter tentado se conectar. Após meses sumido da vida de Jonathan, ele decidiu telefonar para seu amigo. No entanto, a chamada era encerrada, dava fora de área ou estava desligado. Como sua mãe estava melhor, Renan decidiu ir até a casa de Jonathan. Chegando lá, não havia ninguém em casa, então ele decidiu ir para o trabalho e constatar isso depois. Assim que chegou na empresa, ouviu um grande falatório sobre algo surpreendente que havia acontecido. Ele ouviu que Jonathan havia terminado um projeto inovador que simplificaria a vida de todos. Renan estranhou aquilo tudo e continuou indo para sua sala. No entanto, de tanto ouvir as pessoas comentando, decidi perguntar o que estava acontecendo e qual projeto tinha sido esse que Jonathan havia terminado. Quando a jovem estagiária contou o que estava acontecendo, Renan se sentiu apunhalado pela pessoa que mais confiou. Jonathan havia assumido a autoria de todo o projeto enviado à presidência da empresa, como se fosse somente dele. Ela não acreditava naquilo e foi até a sala de Jonathan, mas quando chegou lá, descobriu que Jonathan havia sido promovido para vice-presidente, pois o projeto dele era algo incrível que já estava começando a gerar um ganho massivo para a empresa e para ele. Lágrimas começaram a descer dos olhos de Renan naquele instante. Mesmo assim, ele seguiu até a sala do vice-presidente, que agora era Jonathan. Jonathan estava sozinho em sua sala quando Renan entrou. Os dois amigos se olharam nos olhos. Renan chamou Jonathan de homem sem escrúpulos, pois confiou nele por toda a sua vida e jamais imaginou que ele, seu irmão, seu único e melhor amigo, poderia ter feito algo assim com ele. Jonathan estava com um olhar frio e sem um pingo de empatia para com Renan. Perguntou se ele havia terminado ali. Renan sentiu uma profunda tristeza em seu coração e disse que sim, demitiu-se. Jonathan apenas disse que Renan não faria falta alguma ali na empresa e que não queria mais vê-lo ali nunca mais. Renan apenas disse que ele nem se preocupasse, pois atenderia ao pedido de seu amigo. Assim que saiu da sala, Jonathan chorou por não acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ele prometeu seguir com sua vida sem olhar para trás. Ambos os amigos estavam com 26 anos quando tudo isso aconteceu. Uma amizade de 16 anos havia se encerrado de uma forma terrível devido a um grande desencontro ou teste da vida. Mas será que a vida iria uni-los novamente algum dia? Renan se sentiu uma das pessoas mais tolas do mundo por ter confiado tanto. Por outro lado, sabia que, devido a ele ter se ausentado da vida de Jonathan e de Pamela no pior momento das vidas deles, foi uma contribuição para isso. Mas quanto mais ele pensava, mais confuso e desnorteado ele ficava. Pois ele tinha sacrificado tudo por sua mãe e por seus amigos, que em outra hora ele chamou de irmãos. Na empresa, Jonathan ficou terrivelmente triste pelo que aconteceu. Mas ele sentou em sua mesa, abriu o seu notebook e acertou sua conta bancária. Os dígitos de sua conta passavam de 7. No entanto, tanto dinheiro não estava deixando ele feliz. Então, como todo aplicativo bancário hoje em dia é possível fazer reservas,
ele fez uma com o nome Renan, onde colocou mais da metade de todo o dinheiro para seu amigo. Mas ele não ia transferir ainda. Renan chegou em casa muito triste, desolado, e contou tudo à sua mãe. Ela ficou um pouco incrédula e suspeitou que algo muito sério havia acontecido para que as coisas tivessem tomado este rumo. Marta sabia que Renan estava trabalhando dia e noite cuidando dela e não tinha tempo para apoiar seu amigo de forma presencial. Marta explicou a seu filho que nem sempre só dinheiro resolve tudo e que talvez Jonathan e Pamela tenham se sentido abandonados por ele. Ela pediu que ele tentasse se dar uma chance de conversar com Jonathan sobre tudo o que aconteceu. Renan escutou sua mãe, mas sabia que aquele não era o momento certo, pois tudo que ele queria agora era descansar um pouco e esfriar a cabeça. Em casa, Pamela estava se recuperando bem de seu problema de saúde. Seu irmão não havia chegado ainda da empresa. O telefone tocou, era Marta. Marta disse que acreditava que tudo aquilo tinha sido um grande mal-entendido da parte dos dois rapazes. Assim, Marta explicou todo o seu problema de saúde para Pamela, e ela contou que Renan estava se desdobrando para cuidar dela, estudar, trabalhar e desenvolver software para ele, Jonathan. Pois ele sabia que a vida de Jonathan era uma verdadeira bagunça e ele queria facilitar a vida do amigo se desdobrando daquela forma. Pamela ficou sem palavras ao saber daquilo, pois ela também suspeitava que algo de errado havia acontecido. Desse modo, as duas sabiam que deveriam fazer alguma coisa para que uma amizade tão bonita e verdadeira como a de Renan e Jonathan não pudesse acabar daquela forma. Assim, elas passaram dias conversando e observando os dois. Renan não queria procurar emprego ainda, ele se deu um tempo para acalmar sua mente. Então, certa manhã, seu celular recebeu uma notificação. Renan tinha recebido em sua conta bancária uma transferência em dinheiro da parte de Jonathan. Era mais do que a metade que Jonathan havia recebido com a venda do software. Renan estava com muita raiva até aquele momento, mas ele e Jonathan tinham uma amizade de 16 anos e passaram por muita coisa juntos. Renan contou à sua mãe o que havia acontecido, e Marta ficou muito feliz com isso, pois ela sabia que Jonathan tinha se tornado um homem bom e que tudo foi apenas um mal-entendido. Então, Marta conversou com Renan sobre sua conversa com Pamela. Renan compreendeu que sua dedicação máxima gerou uma ausência na vida de Jonathan e Pamela, e isso gerou um grande mal-entendido entre os dois amigos. Marta recomendou que Renan fosse à casa de Jonathan para que ambos conversassem, e ele concordou, e Marta disse que marcaria o encontro dos dois junto com Pamela alguns dias antes, na casa de Pamela. Quando Jonathan chegou, ela contou da ligação de Marta, falou todo o mal-entendido e o que aconteceu entre os dois amigos. Pamela disse a Jonathan que Renan estava com este grande problema de saúde com sua mãe, e mesmo assim, ele queria poupar Jonathan e Pamela deste problema. Então, ele abraçou todos os problemas e decidiu fazer o que era preciso para ajudar a todos, mesmo que isso resultasse na raiva de Jonathan. Jonathan se sentiu a pior pessoa do mundo ao saber de tudo, ele não sabia o que fazer e nem como encararia Renan novamente. Então, ele pegou seu celular e transferiu os 2/3 de todo o resultado do trabalho deles para Renan. Jonathan se sentiu mal por alguns dias, ele faltou ao trabalho e ficou muito triste em casa pelo que fez ao seu amigo. Assim, no dia seguinte, quando Jonathan acordou e foi tomar café da manhã, ao entrar na cozinha, Renan estava lá, fazendo trufas de chocolate. Renan olhou para Jonathan e disse: "Esse é o cabeçudo. Pega ali os granulados de brigadeiro, pois nosso café da manhã será diferente hoje." Jonathan fez o que o amigo lhe disse e respondeu: "Esta hora da manhã e você já tá socado na casa dos outros."
Os amigos se olharam e riram muito da cara do outro e se deram um forte abraço e pediram perdão um ao outro pelo grande mal-entendido que havia acontecido. Eles conversaram por horas e relembraram todos os bons e maus momentos que haviam passado juntos, desde quando eram meninos, quando arrumam namoradas, quando o pai de Renan faleceu, quando acabaram a faculdade juntos e começaram a trabalhar naquela grande empresa. Jonathan era o vice-presidente, mas o cargo seria de direito de Renan, ou então, ele ia abdicar de seu cargo e iria colocar o nome de Renan como o seu sócio na criação do software da empresa. Mas Renan propôs algo, dele queria que Jonathan continuasse como presidente na empresa, e nem precisava colocar seu nome como o autor do software. Ele insistiu muito por isso por dias, até que Jonathan aceitou, mas a autoria do software seria a parte de Renan também. Os anos se passaram, e a amizade deles dois só aumentou e se fortaleceu devido a este obstáculo que aconteceu entre eles. Renan se casou com Pamela no fim das contas e realizou o sonho de Jonathan deles dois serem finalmente. Renan e Pamela tiveram 2 filhos, e Jonathan, além de tio, era o padrinho das crianças. Com o tempo, Jonathan também se casou e teve um lindo filho, o qual Renan era o padrinho também. Os anos passaram implacavelmente, e eles dois estavam bem velhinhos, sentados em uma praça jogando xadrez, e Renan agradeceu por Jonathan ter aparecido em sua vida. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.